assisti o vídeo e fiz a aplicação. Gostei bastante do resultado, né? Uns 2, 3 dias assim que eu fiz, já senti já bem mais leve, né? E a energia do reiki, né, mais ativa durante o dia. Então eu falei, nossa, demais, né? E acho que no terceiro, quarto dia, tive a brilhante ideia de estar expandindo essa limpeza, né? Como o Rodrigo fala lá no vídeo, né? Essa energia da chama violeta como um vórtice fazendo as limpezas, né? Ali. E eu tava fazendo, né? Durante a manhã somente ali dos meus corpos e tal. E nesse dia eu resolvi expandir um pouquinho. E comecei, né? Eu moro em um apartamento. Então eu expandi, né, a chama violeta para dentro ali do meu apartamento, né? Esse vórtice passando por todo o apartamento e tal. Eu fui sentindo, né, uma energia mais pesada como se passando por mim, né? Que ela pegava nesse apartamento e ia para poder se dissipar, ela passava para mim, que era o centro ali, né? E beleza, né? Enquanto tava no meu apartamento, até que tava interessante. E aí eu, né, tive mais um lampejo de genialidade e pensei, vou expandir para toda a torre aqui, né? Para todo o prédio. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza geral, né? Já que eu tô aqui, né? Essa energia acaba me influenciando. Vamos limpar tudo. Páginas abertas. Páginas abertas, número 25, 25ª edição. Hoje a gente vai falar sobre limpeza energética. É um tema muito aguardado por muita gente. E, bom, a gente decidiu lá no nosso grupo interno do Diário Mágico que esse tema ele vai ser dividido em 2 edições, né? Então, a gente vai falar sobre a parte 1 agora e a parte 2 vai ser em agosto, mais especificamente no dia 4 de agosto, sexta-feira, 8 horas da noite, a gente vai estar ao vivo aqui, lindos, como estamos agora. E se não tiver entrado seu relato agora, pode ser que no outro vai entrar, né? Exatamente. A gente teve muitos relatos, então muitos eu deixei para a segunda parte e você pode contribuir também com relatos para essa segunda parte, né? Manda lá pra gente no DDD 31 97537 5123 ou então no contato@diariomagico.com.br. Esses são os contatos que vocês podem mandar áudio ou texto, né? Se quiser ficar anônimo, tem que ser por texto, né? A gente tem recebido, curiosamente, mais texto do que áudio. No início a gente recebeu só áudio, né? Mas é isso mesmo. Cada tema pede um tipo de comunicação específica. Agora, eu quero abrir com um relato do Besouro de Pedra. Então, vamos ver aqui. Ora bom, tu estás a falar de banimentos e eu lembro uma situação que aconteceu há uns anos atrás muito engraçada. Antes de mais, saudações para ti, Rodrigo, para a Raquel, para a pequena Isis e para esse gato que aparece muitas vezes na live. Bom, então o que acontece? Eu há muitos anos atrás trabalhei nos escritórios, tinha a ver com carros. Tinha o escritório e depois tinha a parte da oficina. E nesse dia eu estava completamente sozinho e lembro-me que estava a passar na zona da oficina e eu vi uma porta a bater lá em cima. Pum! E eu sabia que estava sozinho. E isto é estranho, mas pronto. E eu já há uns tempos para cá que sentia lá presenças. Mas pensei, deve ser da minha imaginação, porque também às vezes um gajo não pode interpretar tudo com base no misticismo, não é? Eu sentia uma presença, mas pensei, olha, da minha imaginação, não sei. No dia a seguir, falei com um colega meu sobre isso e ele disse-me que não só ele já tinha visto algo até nas câmaras,
porque apareciam uns glóbulos luminosos. Acho que isso acontece frequentemente em casos de assombração. Como ele tinha ouvido o barulho de vidros a quebrar, alguém a calcar vidros partidos, mesmo ao lado esquerdo dele, na oficina. E ele sabia que estava sozinho também nesse dia. Mas ele ficou tão aterrorizado que nem se atreveu a olhar para a esquerda, onde ele estava a ouvir o barulho de alguém a calcar vidros partidos. E houve até outra pessoa que trabalhava lá que chegou a ter que ir embora de ambulância porque ouviu qualquer coisa e teve um ataque de pânico e teve que vir uma ambulância buscá-lo. Bom, com base nessa informação, o que é que eu fiz? No outro dia que eu fui trabalhar nesse local, e estava outra vez a sentir aquela presença, parece que está ali alguém a observar-te, e eu fiz um ritual menor do pentagrama. Fiz essa abordagem. Eu tenho uma versão mais personalizada, não é bem aquela, é ligeiramente diferente, mas o objetivo do ritual menor do pentagrama é criar à tua volta um escudo com os seus 4 cantos, não é? E eu, além de fazer o ritual menor do pentagrama, criei um guardião de fogo e ordenei que essa bolinha de fogo procurasse e queimasse qualquer entidade obsessora ou malfeitora. Bom, notei que de imediato a atmosfera mudou, aquela sensação de que estava a ser observado desapareceu na hora, nunca mais tive qualquer tipo de sensação. Pronto, acabou aí. Banimento bem sucedido. Socorro, hein? Ataque de pânico. Caramba, isso não deve ser fácil, não. Muito doido. E ele fala do ritual menor do pentagrama e normalmente é uma das ferramentas padrões que a gente escuta aí dentro, né, do meio de ocultismo, de esoterismo. Geralmente o que as pessoas entendem por definição quando se fala, né, de banimento, quando se fala de limpeza energética. Bom, eu preparei um textinho para a gente dar uma introdução nessa live, que é o seguinte. Limpeza energética é um tema que só faz sentido quando nós definimos parâmetros, tá? Para uma coisa estar suja, é preciso saber o que é limpo, né? Para uma coisa estar desorganizada, é preciso saber o que é organização. E é como um estado alterado de consciência. Se ele está alterado, o que é o normal? O que define a lucidez do indivíduo? Naturalmente, existe muita gente vivendo em automatismos e aceitando que a sua natureza é intrínseca, ou que a realidade se configura de maneira estanque, que o que sentimos é produto direto de nossa percepção e que a consciência é um mero fenômeno passivo que media o eu e o mundo. Essas pessoas não sabem operar a própria consciência. São barquinhos de papel sendo arrastados pela tempestade do cotidiano. Não se sentem pertencentes a nada e nem a contexto algum e têm dificuldade de vislumbrar um destino existencial seguro, tal a condição de suas mentes instáveis a serem chacoalhadas pela torrente psíquica que nos sacode e nos atravessa diariamente. Mas há aqueles que, ainda que não tenham uma metaconsciência, ou seja, a consciência de como operar a própria consciência, ainda assim são levados a estabelecer hábitos que tragam maior coesão interna e a buscar o auxílio de profissionais diversos e de conhecimentos alternativos que apaziguam sua labirintite e lhes conferem certa luz que ajuda a aprumar o seu senso de direção. Nós, naturalmente, corrigimos o curso de nossas vidas, né, e a de nossos projetos. Poderia-se dizer que é intuitivamente, mas essa intuição nada mais é do que a voz da razão, a capacidade do ser de observar o ritmo do mundo e se ajustar a ele, né? Os animais, eles fazem isso instintivamente. A natureza inteira ela é pautada por ciclos que são progressivos e não repetitivos e que acompanham e demonstram na prática o que é esse tal ritmo do mundo. Lembra que a gente falou sobre esse ritmo do mundo no programa de Verdadeira Vontade, páginas abertas número 3, né? Logo, o ser que se põe a observar a si mesmo encontrará uma série de incongruências que destoam de seu estado de saciedade.
hábitos e referências construídas há éons e que sedimentam os edifícios das personas diversas que sustentam aparências e projetos por conveniência e que não são convenientes para ninguém, não alegram, não inspiram, não traduzem as aspirações daquele ser e não o permitem expressar a sua verdade. E se nos encontramos tão distantes de nós mesmos, quem dirá desse tal ritmo natural? Assim, fica fácil questionar a existência do espírito e a estrutura cosmológica da realidade. Tão descrentes de nós mesmos, como poderíamos averiguar a verdade sublime que jaz no seio do universo? Impossível. Mas, apesar destes, há aqueles cuja a miséria existencial produziu tal inquietação a ponto de que, explorando suas dores e seus incômodos, se viram diante da capacidade de compreender o seu papel no mundo. E isso lhes conferiu certa satisfação. Isso lhes conferiu um sentimento de pertencimento, mesmo que leve e passageiro, e um sentido para as suas ações. A isso chamamos aqui de lucidez. Não o despertar sublime, não a iluminação ou a compreensão integral da existência, mas o simples entendimento de o que eu sou e onde estou, que vem acompanhado, logicamente, de para onde eu vou, ou melhor, para onde nós vamos. Esse estado de consciência não pode ser traduzido intelectualmente, senão por aproximações e metáforas, que parecerão um amontoado de dogmas desconexos para aqueles fascinados por sua própria entropia espiritual. A estes, deixamos que o caos primordial se encarregue de lhes ajustar a bússola interna. Quanto aos outros, já dispostos a atravessar o véu dos mistérios, podemos falar mais abertamente. Homem, mulher, defina os teus parâmetros. Escute o seu corpo. O que ele diz? Escute a sua alma, o que ela tem a lhe dizer. A sua vida está acontecendo no ritmo que ela deveria? O seu espírito está apreciando a experiência deste plano? Limpeza energética é sobre isso, eliminar todos os bloqueios e os obstáculos que impedem a manifestação plena do espírito. Por quê? Você achou que a gente ia falar de bem-estar e estilo de vida, mandalas, incensos e good vibes, fast food, né? Essa espiritualidade enlatada de redes sociais em pleno Páginas Abertas número 25? Né? Se você precisa se situar, eu sugiro que vocês confiram novamente o Páginas Abertas número 2, quando a gente fala de percepção energética, o Páginas Abertas número 10, quando a gente fala de manipulação energética. Nesses programas, a gente começou a delinear isso que a gente chama de paradigma energético. Aqui, a gente vai avançar um pouco mais. A gente vai começar a lançar as bases, as fundamentações do que é esse entendimento da realidade através da leitura da energia. E para isso, eu quero começar com um relato muito interessante do Wesley. Olá a todos, Páginas Abertas. Trago esse relato, aconteceu até recentemente comigo. Eu sou iniciado em Reiki e faço minha autoaplicação todo dia pela manhã. E por um tempo eu observei, né, que mesmo eu fazendo, eu estava me sentindo bem cansado, ainda não estava ficando tão legal. E o Rodrigo trouxe, né, esse questionamento de que o Reiki é uma excelente ferramenta, mas para limpeza nem tanto. Então eu estava recarregando ali o pote, mas sem estar limpando ele antes, né? Então eu fui procurar alternativas e fui até o canal do Rodrigo no YouTube para ver a técnica da chama violeta. Assisti o vídeo e fiz a aplicação. Gostei bastante do resultado, né? Uns 2-3 dias assim que eu fiz e a sentir já bem mais leve, né? E a energia do Reiki, né, mais ativa durante o dia. Então eu falei, nossa, demais, né? E acho que no 3º, 4º dia tive a brilhante ideia de estar expandindo essa limpeza, né? Como o Rodrigo fala lá no vídeo,
né, essa energia da chama violeta como um vórtice, fazendo as limpezas, né, ali. E eu tava fazendo, né, durante a manhã somente dos meus corpos e tal. E nesse dia eu resolvi expandir um pouquinho. E comecei, né, eu moro em um apartamento. Então eu expandi, né, a chama violeta para dentro ali do meu apartamento, né, esse vórtice passando por todo o apartamento e tal. Eu fui sentindo, né, uma energia mais pesada como se passando por mim, né, que ela pegava nesse apartamento e ia para poder se dissipar, ela passava para mim, que era o centro ali, né. E beleza, né, enquanto estava no meu apartamento, até que estava interessante. E aí eu, né, tive mais um lampejo de genialidade e pensei, vou expandir para toda a torre aqui, né, para todo o prédio. Vamos lá, vamos fazer uma limpeza geral, né, já que eu tô aqui, né, essa energia acaba me influenciando, vamos limpar tudo. E foi aí que a coisa começou a ser um pouco de controle. Eu comecei a sentir um aperto no peito muito grande e como se esse vórtice estava numa velocidade muito grande. E começou a me dar um certo desespero. E eu lembro de começar a pensar, não, para, só que não estava rolando, né? Meio que perdi o controle da situação ali. E eu fiquei, sei lá, quanto tempo. Para mim parece que foi bastante tempo, né, nesse vórtice aí, passando essa energia, né, da torre toda ali por mim, antes de dissipar. E não foi uma experiência muito, muito legal. E ficou a lição. Esse é um processo que eu não vou repetir. Né? Hoje eu faço diariamente a limpeza, mas somente nos meus corpos. Não, né? Depois disso eu não fiz nem mais dentro do apartamento. Né? Tô fazendo só ali para mim mesmo, antes de fazer a aplicação do reiki. E tô tendo resultados legais, mas fica aí essa experiência aí de que quis inventar, né, moda, querer limpar tudo e acabou complicando um pouquinho a situação pro meu lado. Bom, esse é o relato. Um abraço a todos e muito obrigado aí por esse projeto maravilhoso que você está desenvolvendo, Rodrigo. Um abração. Pergunta que não quer calar, né? Quantos andares tinha esse prédio aí, né? Porque misericórdia. Saiu catando Foi tudo. corajoso, hein? Foi muito corajoso. E antes só de dar continuidade, porque que você já emendou com o relato, você falou que você não estava inspirado, assim, você estava com uma dificuldade para poder fazer o roteiro, mas imagina se você não tivesse, porque que texto que você legal. fez, hein? Uau! Já tá tendo elogios também. Que massa. Me veio um insight aqui agora de eu digitar esse texto aí e postar no blog, então quem quiser depois, né, pode conferir o blog, esse texto vai estar lá e eu posto ele hoje mais tarde. Tem um comentário engraçado aqui que esse relato poderia ter ido pro Páginas Rasuradas, de fato, realmente. A limpeza da torre aí foi Mas esse relato ele é muito oportuno porque ele ensina pra gente uma série de coisas. Primeiro, o Wesley ele vem, né, confirmar aquilo que eu falo sempre sobre o reiki não ter uma função muito profunda de limpeza. E aí ele usar o fogo violeta e ele conseguir fazer essa limpeza logo de cara, né? E aí isso é muito bacana. E aí, para quem não é reikiano, para quem não é iniciado, para quem não sabe manipular e ancorar energia em si mesmo, né? Teve uma coisa que aconteceu recentemente com uma pessoa que eu pedi pra ela começar a fazer o fogo violeta todo dia antes de dormir, né? Ela tava dormindo muito mal, tava dando muito pesadelo, tava acordando no meio da noite e tal. Eu falei assim, olha, começa a fazer o fogo violeta e tal e tudo. E ela começou a fazer. E assim, o sono melhorou muito. Mas ela falou assim, nossa, Rodrigo, eu estou acordando muito cansado. E aí, né, na hora que eu fui olhar o campo e tal, eu falei assim, nossa, realmente tá desgastado e tal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente vai além do fogo violeta, eu vou pedir para você visualizar uma luz dourada, né, te envolvendo da mesma forma que o fogo violeta limpou, mas no sentido de te energizar.
E aí, dito e feito, resolveu, né? Então o que estava acontecendo ele estava ficando exaurido porque estava perdendo muita energia, justamente porque o fogo violeta ele faz uma limpeza muito profunda. Quem é reikiano, às vezes nem precisa fazer uma energização depois do fogo violeta, porque o próprio canal de luz vai reabastecendo tudo, é como se fosse um tanque que você esvaziou e ele vai repondo aquilo dali naturalmente, né? Lógico, você pode ajudar, isso é ótimo se você pudesse fazer uma energização depois, mas assim, normalmente quando o canal está aberto, né, você já é iniciado, aquela energia vai se repor. Agora, para quem não essa reposição energética ela demora mais tempo, então às vezes você precisa de fazer um processo de reenergização. Como não era o caso do Wesley, uma coisa que é muito interessante aqui é que você precisa definir objetivos e alvos. Então você precisa de definir quando você está usando fogo violeta, você está trabalhando sobre si mesmo, você está trabalhando sobre um ambiente, né? Qual que é o tamanho que você quer chegar, né? E é importante, né? Tem uma coisa que fica muito claro no áudio do Wesley, é que ele sente o ambiente pesado e ele sente as coisas passando por ele. Porque como ele é o centro de energia que está emanando, aquelas coisas todas, elas vão subir pelo canal de luz dele. Então ele tem que ter estrutura e aquilo que a gente chama de aporte energético. Se o corpo de luz dele é fraco e ele se engloba, né, engloba uma coisa muito maior do que ele, acontece que ele sentiu de ele se perder no vórtex, né, ou de ele simplesmente não conseguir sustentar aquilo dali e ficar muito drenado, né? Então isso acontece muito, né, em terreiro, quando os médiuns vão juntar para fazer uma puxada, né, e as entidades são muito pesadas, né, ou vai desfazer um trabalho, e aí o médium ele fica com tão baixa potência psíquica que ele desmaia, né, ou ele incorpora o que o não consegue sustentar e tal, né. Então, em reuniões mediúnicas mais densas vai acontecendo isso, os médiuns vão caindo um por um, igual o dominó, a gente já viu isso acontecendo na nossa frente, né. Sim. Plau, 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 plau. Vai baixando, né, a energia da sala e a carga que estava sendo, tava sendo dividida igualmente. Quando cai aquilo dali sobrepesa, né, aquela redivisão ela não acontece tão rápida, né. Outra coisa que a gente precisa dizer aqui, gente, é o seguinte, é importante que a gente absolutamente nunca interfira nas realidades alheias. Então, mesmo que a gente saiba um conhecimento super secreto ou que a gente tenha condição de ajudar alguém, a gente nunca interfere na energia das outras pessoas sem permissão, né, expressa e explícita, né? E isso serve também para ambientes. Cada ambiente tem aquilo que a gente chama de autoridade energética. Então, se você está na casa de um amigo, né, ele é a autoridade energética daquela casa, né? Se esse amigo ele mora na casa dos pais e os pais quem pagam as contas e administram e cuidam do lugar, os pais são a autoridade energética daquele lugar, né? E essa autoridade energética é quem permite ou não que se façam alterações dentro daquele ambiente. Se você desrespeita ou passa por cima daquela autoridade energética, mesmo que você tenha boa vontade, e mesmo que aquela pessoa queira aquilo dali, você vai estar pegando mais cargas do que o necessário, porque você não vai estar se atentando para o objetivo que foi pré-estabelecido. Então, se você é um advogado, né, e você é contratado, sei lá, para cuidar de uma ação de um cliente, você precisa escutar o cliente para você saber o que você precisa fazer. Às vezes ele tem inúmeras demandas judiciais, mas ele te contratou para uma coisa específica. Você vai fazer o que está sendo acordado, né? A mesma coisa funciona quando a gente está falando de energia. E aí a gente não precisa estar falando de uma parcela comercial de serviços. Você não precisa estar sendo pago por aquilo dali. Se você está atuando com energia na vida de outra pessoa ou num outro ambiente, você precisa de uma permissão expressa ou você precisa saber o que você está fazendo. Porque você vai estar comprando a responsabilidade daquilo dali. Então, toda vez que você vai ajudar alguém que de alguma forma está desorganizado, né, tem uma carga, e você não pede permissão, você vai estar assumindo responsabilidade expressa para aquela carga e ela vai ser transferida para você e você vai sair desse processo sentindo que você está muito mais pesado do que antes, porque aquilo dali foi atravessado, né, pelo seu ego, né, por vaidade. Então você vai ver que muitas vezes você faz as coisas porque você acha que você é o fodão ou porque você acha que você tem a técnica salvadora de milhões e que você vai resolver o problema da vida da pessoa. Então,
a gente dá espaço para a pessoa manifestar as necessidades dela, né? E a partir disso a gente consegue se desincumbir das responsabilidades pelos ônus dos demais. Então, eu tenho, né, esse conhecimento e tenho tempo e energia para fazer. Você tem um problema ou tem uma situação a ser resolvida e você está consciente dela e você está, né, me dando permissão para que eu possa trabalhar sobre você. Ótimo, então eu estou prestando um serviço direcionado que pode resolver ou não o seu problema. Se resolver, ótimo, que bom. Se não resolver, que pena, né? É um problema meu que não fui capaz de resolver e é um problema seu que tem um problema que, né, às vezes não estava ali pronto para ser resolvido. Então, esse entendimento dessa dinâmica energética faz com que a gente poupe muita dor de cabeça, economize muita energia para não se meter em furada, né? E aí, a partir de agora, todo mundo tá me ouvindo e que tem uma técnica mirabolante e vai sair com um amigo, e às vezes o amigo passou da conta e bebeu demais e pegou um obsessor, né? Ou tá fazendo besteira magicamente, você vai lá botar a mão para ajudar e etc e tal. Você vai estabelecer os termos, primeiro, consigo, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, e depois com a pessoa, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Porque é nessas situações que as pessoas montam em cima de você, você cria um caso de obsessão ou vampirismo energético, e você que foi ajudar, você fica, né, no buraco. Então, se a gente tem técnicas, é para que a gente possa auxiliar as pessoas a sair do buraco e não entrar no buraco nós mesmos, né? A gente não dá de jovem místico indo na casa do coleguinha, levando uma bebidinha, chega, ó, tá aqui, tá carregado, deixa eu limpar sem pedir autorização nem nada, não. Vai dar muito ruim, né? Pegar uma carga cabulosa, então tem que tomar cuidado mesmo. Olha só, o chat já tem perguntas. Vamos lá, peraí. Deixa eu falar uma última coisa. Uhum. E tem uma coisa muito legal no relato do Wesley, que é o seguinte, né? Ele vai abrindo ali o campo de fogo violeta e vai transmutando as coisas. E aí, a coisa que é problemática no relato, né, é só isso que ele sentiu de que ele está fazendo uma limpeza, né, em algo que é muito maior do que ele. Agora, se pelo contrário não fosse uma aura de limpeza, mas uma aura carregada de bênçãos, né, se ele não tivesse expandindo uma aura de cor violeta e com a intenção de descarregar e transmutar, mas ele tivesse expandindo uma aura de cor rosa, carregada de compaixão, carregada de amor incondicional, carregada de boa vontade, ia ter problema? Não, agora até eu fiquei agora... Não ia ter problema. Porque a partir do momento que ele tá simplesmente... se ele não se incube de resolver algum tipo de problema, né? Eu vou fazer a limpeza energética dessa torre inteira, né? Mas simplesmente ele se coloca como uma torre de transmissão de energia positiva, né? E ele coloca isso de forma desapegada, né? Num propósito altruísta de doação. Essa energia ela não está sendo descarregada dele, ela está contagiando o ambiente. Então ele consegue expandir o corpo áurico dele sem ficar varrendo as sujeiras dos demais e catando as coisas para si para transmutar. Então ele simplesmente está emanando e projetando, e depois, quando ele recolher o campo áurico dele, aquelas bênçãos vão ficar lá. Ele nem precisa se preocupar, estou fazendo isso, né, pelo bom karma, porque eu quero influenciar bem as pessoas. Não, faz isso simplesmente porque expandir compaixão é muito bom e faz você se sentir bem. E na hora que você recua, você não precisa se preocupar que você está carregando carga com você, porque se você fez isso de uma forma desapegada, né, e altruísta, você está só doando, você não está pegando carga de volta, entende? Né? É assim que as pessoas às vezes trabalham. Quando elas precisam dissolver cargas muito pesadas nela, elas fazem trabalhos caritativos, né? Vai numa ONG, né, vai prestar serviço comunitário, né, vai distribuir marmita, né, faz, né, doações para pessoas que são necessitadas, né, limpa o guarda-roupa e doa aquilo dali para as pessoas, porque é uma forma de fazer uma troca energética que você não está passando sua carga para o outro, você está dissipando a carga e passando para frente as coisas que são necessárias para um bom andamento do social, do coletivo, sabe? Agora que você falou até dessa questão de doar roupa, eu pensei aqui numa coisa que eu faço quando eu vou tirar algumas coisas pra poder doar e tal. Sim. Eu sempre pego as coisas pra poder doar e eu peço pra tirar toda a energia que tinha minha. Sim. Pra eu poder passar pra frente. Sim. E tudo. Porque, não sei, né? Eu prefiro fazer isso do que mandar as coisas assim, como se diz. Isso, né, não tem tanto.
os anos, mas eu acho que isso faz muito sentido também, né? De você Muito. liberar a energia daquilo que você tá doando, porque às vezes tem aquilo que você tem aquele apego também, então na hora que você vai doar, fica aquela coisa meio assim. A coisa mais péssima que tem é você se propor organizar um guarda-roupa, pegar a roupa e falar assim, não, isso aqui não me serve mais, eu vou dar para outras pessoas, eu vou jogar fora, né? E aí, no final, você volta atrás e fala assim, ah, não, eu vou ficar com isso aqui, etc. Porque toda aquela energia que você estava movimentando e que ia ser de alguma forma, né, descarregada e fluida, ela é bloqueada, ela freia e ela fica, né, concentrada e aterrada naquela peça. Você está fazendo uma firmeza de apego de volta, né, no guarda-roupa. Então, esse é um problema para as pessoas considerarem. Agora, vamos lá. O chat está bombando. Vamos lá. Gabriel, você, Rodrigo, energias negativas podem somatizar em dores físicas? Absolutamente. Energias negativas. Tem muitas pessoas que estão escutando a gente agora, né? Elas têm uma série de dores e de inchaços no corpo e retenções musculares que elas acham que são estresse. E de fato são estresse. A gente não tem muito essa diferença entre energia etérica e espiritual e o que é energia psíquica produzida, né, pelos estresses, pela ansiedade, né, pelos eventos cotidianos do dia a dia. Mas isso somatiza. Primeiro, né, numa dor, num bloqueio, né, e isso pode vir a se somatizar numa doença, pode se agravar e se alastrar. E aí, uma vez que você de fato emplaca uma doença no seu corpo físico, não é só uma limpeza energética, vai cuidar daquilo dali. Então você vai precisar, né, do auxílio de outros profissionais, médicos, né, em outros casos, psicólogos, né, porque você vai precisar de auxílio de pessoas que cuidam de cada um dos planos, né? Mas a gente vai ver um relato mais na frente, lá do Wellington, de uma dor, né, muito específica que ele sentia e que, de alguma forma, ela se resolve. A gente vai ver esse relato mais pra frente. A Márcia perguntou se você vai disponibilizar o texto. Até que eu te falei, né? O texto que você fez aí de entrada ficou que legal. Joia. Vou postar lá no meu blog, que é o tempoestrano.blogspot.com.br. Eu posto ainda hoje à noite, eu vou digitar ele e deixo ele disponível lá. É um blog literário, tá, gente? Não tem nada de útil lá, não. Mas vocês podem conferir depois. Eu posto também o link lá no grupo fechado do Diário Mágico. Matheus, há 10 minutos atrás me veio uma inspiração sobre a caminhada do indivíduo em busca da nossa realização. E agora o Rodrigo me vem e manda esse texto que parece que foi mandado para mim. Que legal. Pô, um beijo pro Matheus aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Cadê? Rosângela Luiza. Não entendo sobre reiki. Como iniciar? Fala-se muito em mandar reiki, só que onde começar? Rosângela, eu acho meio desproposital ler sobre reiki sem ser iniciado, porque a impressão que se tem é que quando você inicia, você reaprende tudo e aí que você vai querer pesquisar e etc e tal. Então, o melhor caminho para aprender sobre reiki é de fato fazendo um curso de iniciação, tá? Eu inicio pessoas tanto presencialmente quanto remotamente. Se você achar interessante, você pode mandar uma mensagem. Mas existem inúmeros profissionais, inúmeros terapeutas, né, que dão cursos tanto presenciais quanto remotos, né? Então você pode procurar na internet quem você acha que seja mais interessante, né? E aí o processo é fazer o curso, né? Aprender, escutar o que aquela pessoa tem a dizer e depois pesquisar com outros mestres, em outros sistemas, buscando outros materiais para complementar a sua formação, porque as formações de reiki, como elas são livres, né, e não tem uma regulamentação, cada mestre vai trazer as referências que são mais interessantes. Então, por exemplo, às vezes nos meus cursos eu dou um pouco mais de enfoque dentro do processo de uso de reiki na magia, né, ou como usar isso para manipulação de objetos, consagração, etc e tal, né? Então você vai encontrar pessoas que elas estejam mais alinhadas aí com a sua necessidade. Agora, o legal do reiki, e eu falo isso em todos os lugares sempre, é que a partir da iniciação você aprende e entende o que é a manipulação energética de verdade. Então todas as suas outras práticas espirituais e energéticas
vão ser mediadas e vão sofrer a influência dessa iniciação no reiki, né? E aí isso é muito legal porque você vai ver que, né, a efetividade das paradas aumenta, fica tudo muito mais intenso, etc e tal. Então eu falo assim, não é uma formação de terapia holística, é meio que um pré-requisito dentro da caminhada espiritual, né? Rodrigo, mas você é suspeito para falar. Beleza, faz a formação e depois você me fala se eu suspeito ou não, se confirma ou não. Tem um monte de gente no chat que é iniciado que pode, né, comprovar isso. Às vezes ela também está testando, né? Recebendo reiki, às vezes ela pode, né, ter mais uma abertura também. Claro. Né? O André, a apometria é uma forma eficiente da limpeza energética? Sim, muito, né? Mas é uma técnica. E aí depende de lugares para lugares, de pessoas para pessoas. Tem médicos que são muito competentes, que estudam, né, que se aperfeiçoam, que procuram novas técnicas, pesquisam e desenvolvem um trabalho muito bom. E tem médiums que viajam na maionese, ou que às vezes estão com um psiquismo meio descarregado e começam a ver coisa onde não tem, né? Ou que sai um pouco ali da área de atuação deles e sugerem coisas que não tem nada a ver, né? Então é aquele negócio de lugar para lugar, pessoa para pessoa, né? A gente tem que ter confiança no trabalho que está sendo desenvolvido, né? E entender o que está acontecendo ali. Tá. A Jaqueline, já me ferrei limpando a casa da pessoa, mesmo com a permissão da mesma, mas sem a noção por falta de experiência do tamanho do problema. Tem isso. Às vezes a gente subestima, né, o que é o problema ou superestima a nossa capacidade e aí no meio do processo falta energia, falta fôlego, falta combustível e aí você fala assim, putz, que furada que eu me meti, caramba, que loucura. E ainda tem mais coisas para resolver. E aí você vai botando energia e você sai dali esgotado, né? Então, acontece de fato. Né? O negócio é que essas limpezas de ambientes, elas são progressivas. Então, você faz uma vez, é muito pesado e tal, você se reenergiza, marca para dali uma semana. Faz mais uma vez, né? Às vezes mais um pouco mais leve, mais tranquilo e tal. Na quarta vez, já tá tudo muito tranquilo, muito fluido e tal. As pessoas já sentiram diferença e tal, né? Tem que ter disposição, mas tem que ter principalmente uma agenda, uma programação para fazer as coisas acontecerem. Nossa, essa da Jéssica. Só uma coisa, isso é importante. E aí, gente, essa coisa de, né, limpezas muito profundas e muito complexas pontualmente, isso é uma grande besteira. Porque muito daquilo dali vai voltar se você não cuidar e se você não mudar os hábitos. Né? E mesmo que você tente mudar os hábitos, você vai ver que esses hábitos eles estão arraigados ou que sofrem de uma inflexibilidade, às vezes até involuntária, né, que com o processo de limpeza energética contínuo e constante vai ficando mais fácil. Então, nada que vocês forem fazer, faça uma única vez. Né? Vou fazer um ritual aqui para testar, para fazer a limpeza energética. Não. Se programa. Vou fazer uma semana direto todos os dias. Ou então, vou fazer um mês, uma vez por semana. Ou então, vou fazer um ano inteiro, uma vez por mês. Né? Porque aí você vai vendo, né, o processo se tornando, né, dando resultados efetivamente de forma contínua e progressiva. Tá? Então, essas coisas de tipo assim, testar uma coisa uma vez só, passa por esse processo aqui e pronto. Besteira. Olha a da Jéssica, deve fazer até um tchan-tchan-tchan. O RMP pode afastar as pessoas, certo? E situações. Deixar de fazer o RMP intuitivamente pode significar querer viver aquela situação? Uau! Tã-tã-tã. Pode. Mas intuitivamente, você deixar de fazer um ritual menor do pentagrama, pode ser às vezes que você não quer, né, se comprometer ou colocar energia naquela situação ali, às vezes porque, né, justamente isso, você está achando que vai ser uma situação pesada, ou que você vai de alguma forma se entrelaçar com aquela situação, né? Esse intuitivamente me faz parecer muito mais uma coisa que a gente faz visando o nosso bem do que algo que eu vou deixar de fazer porque eu não sei se eu quero tirar essa pessoa da minha vida de fato, né? Então, uma situação delicada para analisar. Tá. João, onde posso encontrar mais sobre a correlação de cores e atuação no nível energético? Essa pergunta é boa, João. Não existe uma função pré-definida para as cores dentro da energia, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a escola da cura prânica, azul não é um prana de proteção. Eles não entendem isso.
né? É uma cor muito mais passiva, né? E aí, se você for pegar, por exemplo, né, beleza, o fogo violeta tem essa função de limpeza psíquica, etc e tal, né? Mas você vai pegar o vermelho e é uma potencialização, etc e tal. Se você transpõe isso ali, né, para grade de cores, para a paleta da grande fraternidade branca, a gente entende que azul é a cor de proteção primordial, que você pode proteger também com fogo violeta, né, e que vai ser também um instrumento de limpeza, mas a gente vai entender, por exemplo, que o vermelho escuro e rubro é uma cor muito pesada que não deve ser usada no corpo áurico, né? Que vai deixar a pessoa muito irritadiça, né? E que, pelo contrário, não vai trazer vitalidade, né? E aí, se você for pegar, tipo assim, sei lá, na cromoterapia, eles vão ter, às vezes, interpretações ainda diferentes de como é que esses planos e essas cores mudam. Então, é muito de você conseguir ajustar as suas intenções dentro com esse vocabulário interno, esse vocabulário simbólico, de entender como que as cores funcionam para você e de entender como que você opera aqueles símbolos, né? A gente vai ver um pouco sobre isso mais pra frente ali no áudio do Dan, tá? Tem bastante perguntas. Você quer dar continuidade? Depois a gente volta para as perguntas. Vamos dar continuidade, e aí dá pra gente pensar as que são as mais interessantes, né? O Gustavo falou assim, né? E as pessoas que são mais carismáticas e persuasivas, Rodrigo, como é que fica a energia para influenciar, né, o outro? E aí é isso, né? Assim, quando a gente tem um excesso muito grande de energia, a gente tem também maior projeção pessoal. Então, uma pessoa que tem um volume de energético muito grande, esse volume ele vai se traduzir num campo áurico mais extenso, e esse campo, de alguma forma, ele vai reverberar nos indivíduos. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente falar de relações energéticas, tá? Eu vou colocar agora o áudio da Jéssica e a gente volta para as perguntas daqui a pouco. Salve pessoal do Diário Mágico, aqui quem fala é a Jéssica. Vou comentar um caso que eu tive de limpeza energética. Não foi nada mirabolante, não foi nada espetacular. Mas eu, com as orientações que o Rodrigo passa na internet, eu comecei a fazer algumas práticas envolvendo a chama violeta, o ritual menor do pentagrama e o pilar do meio. E ultimamente eu tenho tido muita facilidade para observar quando tem alguma coisa peculiar me rondando. E principalmente com o meu chakra da coroa. Assim, isso às vezes é até um pouco irritante, porque às vezes eu tô sentindo o meu chakra da coroa queimar, e aí eu descubro que alguém tá falando mal de mim, ou teve uma vez que eu até briguei com a minha mãe e meu chakra da coroa tava fervendo, assim, foi muito curioso isso. Mas o caso foi o seguinte: eu tava fazendo o ritual menor do pentagrama, fiz lá o que tinha que fazer, e aí me bateu uma intuição muito forte, assim, de refazer a chama violeta, né? Só que essa intuição que me bateu de fazer a chama violeta veio num sentido de quando eu tô pedindo a chama violeta, peço humildemente que se manifeste aqui agora, e aí eu peço para que ela limpe coisas que eu acho que de alguma forma estejam sujas. E aí me veio na minha mente algo como se alguém estiver demandando contra mim que a chama violeta limpe, né? Intuitivamente me bateu essa brisa, assim. E na hora eu vi alguma coisa correndo, assim, sabe? Alguma coisa que estava voando, pairando sobre mim, saindo fora, na hora. Então, eu achei esse caso muito curioso, porque foi na hora. Eu já tinha feito a chama violeta antes, já tinha feito a RMP, e aí me deu uns 5 minutos, tipo, não, faz de novo. E teve esse caso também, que eu briguei com a minha mãe, e eu acho que minha mãe ficou um pouco #chateada comigo, e eu não sei qual foi a praga que ela jogou, assim, que depois eu tive que fazer um RMP, eu tive que, sabe, fazer todo aquele processo de chama violeta, limpa aqui meu corpo, limpa minha coroa, limpa os meus chakras, porque minha coroa começou a arder e, tipo, começou a pegar fogo, assim. Então, esse foi um dos casos. Teve um outro caso também de roupa. Eu tinha uma roupa de macumba
no meu quarto, né, de roupa pra gente ir pra terreiro. E eu tava vendo muito vulto no meu guarda-roupa, muito vulto. E eu falei, tem alguma coisa peculiar nesse guarda-roupa aqui. E aí eu fiz uma macumbinha, fiz uma trouxinha de alho e coloquei próximo do ambiente. E de novo, coisas correm, né? É assim, tem uma coisa andando ali, correu, então deve ser muito bom. E aí eu percebi que a coisa rondava próximo desse monte de roupas que eu usava pra ir pra macumba, né? Ou seja, a defumação não tava dando muito certo naquela roupa ali, né? E aí foi um dos casos que eu fui lá, tirei a roupa e mandei embora, assim. Tchauzinho, boa sorte. E aí eu não vi mais esses vultos que perambulavam pelo meu guarda-roupa, assim. Meu guarda-roupa, ele é aberto, então às vezes a gente capta algumas coisas. Mas esse foi um dos casos de limpeza energética que eu faço diariamente, assim. Dos pontos que eu sempre observo ou o meu chakra da coroa que tá queimando, ou uma confusão, às vezes, mental que dá na minha cabeça. Eu falo, tem uma questão ali no meu terceiro olho. Ou quando o meu chakra cardíaco, ele tá muito agitado também. Parece que é como se tivessem várias fumaças no meu chakra cardíaco. E eu percebo, tem alguma questão ali, tem algo, né, ali. E aí quando eu vou fazer alguma prática de yoga, ou faço, no caso, RMP, ou pilar no meio, muitas vezes, ou eu começo a espirrar muito, ou me dá vontade de chorar, ou dá aquela vontade de você gritar, né, de você externalizar através do som algo que tá preso dentro de você. Então, essa foi uma das brisas que eu vivenciei aí com limpeza energética. É nóis. E aí? Eu achei interessante que me deu um pensamento aqui da roupa que ela falou, né? Que era a roupa que ela usava, a roupa de macumba e tal. Fiquei pensando, às vezes a roupa, quando você volta, assim, do local, tipo, você deixar no quarto, dá ruim? Sim, pega carga. E cabe pensar também por que essa roupa específica estava carregada, se ela estava trabalhando se ela estava trabalhando efetivamente no terreiro, na casa, ótimo, beleza. Mas se ela está só frequentando a casa, por que ela está carregada? Pode ser das descargas que ela está recebendo na casa, que ficaram impregnadas na roupa, sim, né? Mas pode ser também porque às vezes o ambiente da casa está muito carregado, né? E é uma coisa para pensar se é isso que ela quer mesmo ou não. Tem muita gente que usa sal grosso na máquina de lavar quando vai bater esse tipo de roupa. Então volta de um cemitério e bota a roupa com sal grosso na máquina, né, para lavar, ou lava com anil, ou faz consagrações diversas nos detergentes e sabão em pó, etc. Eu acho isso um pouco desnecessário para mim, porque normalmente eu faço limpeza direto na roupa, limpeza energética mesmo. Mas tem fundamentações que ajudam a fazer essas descargas, né? Uma coisa que é legal no áudio dela é como é que a coroa dela responde às situações, né? Quando fala mal, já dá um apito aí, né? E essa coisa da coroa queimando, etc e tal, isso é muito doido, né? Agora, eu vou falar uma coisa que vai servir muito para ela, que é o seguinte: conforme ela se assimilar ainda mais a espiritualidade dela, essa coroa vai parar de queimar e você vai começar a ter as intuições de uma forma mais direta internamente. Então, às vezes o chakra ele se manifesta de uma forma tão ostensiva assim, porque a gente não está dando espaço para que isso possa se expressar de uma forma mais refinada, né? Então, o que eu estou querendo dizer é abrir clareaudiência, né? Abrir telepatia, começar a traduzir isso, né, em estímulos intelectuais e não meramente na sensação energética, vai te ajudar a saber quem, por quê, como, ou então o que você deve fazer em relação às situações, né? Agora, o que me chama muita atenção nesse relato da Jéssica é o seguinte: ela fala que ela usou a chama violeta, depois ela usou o ritual menor do pentagrama, e aí depois ela teve a intuição de usar de novo o fogo violeta para acabar de limpar as coisas. Por quê? Por que não limpou da primeira vez? Ou por que não limpou com as duas técnicas seguidas uma da outra? Porque para a gente limpar algumas coisas, a gente precisa de ter atenção, e a gente precisa principalmente de estar consciente do que se está limpando. Então tem coisas que, mesmo que você use a técnica certa, na situação certa, se você não estiver consciente daquilo que está sendo limpo,
não vai ser limpo, né? Você precisa de perceber e entender. É aí que entra a função dos oráculos, ou então é aí que entra a função da meditação, ou então é aí que entra a função de observação de si, né? Porque estar consciente da situação sobre si mesmo é imprescindível para se limpar aquilo dali, né? Essa coisa que ela fala, né, de combinar o ritual menor do pentagrama com a chama violeta é perfeito, né? As técnicas elas se sobrepõem, elas se complementam, né? Uma coisa vai trabalhar algo que a outra não trabalha, né? Então essa coisa de ocultistas mais tradicionais que falam, um bom banimento resolve tudo, eu fui lá e fiz o banimento e fiquei zerado. Isso é mentira, ou melhor, é apenas ignorância de quem não tem sensibilidade energética, não tem capacidade de autopercepção, né? As pessoas, elas estão completamente cagadas, acostumadas com o próprio cocô, e por práticas tão limitadas, elas reproduzem isso numa preguiça de tentar outras abordagens que vão ser mais integrais, né? Então, entender técnicas diferentes, práticas diferentes, complementar, experimentar, anotar, pedir para os amigos para conseguir perceber se aquilo dali está sendo efetivo ou não, sair da autorreferência, né? E utilizar o contexto ao redor para entender como que aquilo dali está sendo útil e, melhor, se está funcionando ou se está piorando, né, é muito importante, né? Isso a gente não consegue sozinho, gente. Não existe desenvolvimento energético individual, né? A gente precisa da troca com as pessoas para a gente analisar a nossa energia. Então, se você conhece uma pessoa que ela é muito boa e ela foi auto-iniciada em tudo, desconfia, corre para as montanhas, né? Se não tem ninguém para testar aquilo dali, é uma grande pena, mas não vai funcionar, tá? Assim, limpeza diária não necessariamente é uma precaução, tá? Não necessariamente ela vai conseguir prevenir as situações de ocorrerem, tá? Elas vão, você vai conseguir limpar aquelas coisas que você pega com uma certa constância e você vai conseguir aumentar a efetividade do seu campo energético. Mas muitas das cargas energéticas, quando elas são inéditas, ou seja, você nunca teve contato com aquilo dali antes, né? Raramente as suas proteções vão conseguir filtrar 100%, porque você precisa do inédito para conseguir identificar, assimilar e aí sim limpar e estabelecer, né, as devidas proteções. Então tudo que é diferente vai bater de uma forma, né, nova para ser, né, organizado. Essa coisa de meu corpo fechado, nada pega em mim, então eu faço não sei quantas proteções, eu tenho o guia de esquerda do Exu não sei das quantas e ele vai, né, me descarregar e feitiço não pega. Isso é mentira. Tá? De novo, pode não ser mentira, pode ser só ignorância, né, de dirigente, de sacerdote que acha que é cabuloso, né, de médium que está muito encantado com o próprio poder pessoal. Mas na prática energética, isso não funciona não. Tá? Não existe nada que seja definitivo e absoluto e eu vou fazer isso aqui e pronto, resolveu. Não, as coisas elas se dão mediante a intermediação do indivíduo, né? O indivíduo precisa ter consciência do que ele está limpando, do que está acessando ele, por que está acessando ele, como que ele lida com aquilo ali, e aí sim, limpeza direcionada é limpeza efetiva. Limpeza genérica, né? Não é que não funciona, gente. Funciona. Às vezes na limpeza genérica você vai conseguir limpar coisas que você não tem consciência que está ao seu redor, né? Funciona. Mas casos específicos exigem medidas específicas, né? É o que a Jéssica está falando então exatamente nesse relato. Para ela funciona fogo violeta e ritual menor do pentagrama 90% dos casos. Mas nesse caso específico ela sentiu que depois que ela fez, ela teve que repetir a prática que ela já sabia, com um pouco mais de atenção e um pouco mais focada, né? Então é o direcionamento da energia que vai fazer com que isso flua. Tá? E são circunstâncias também, né? Nem sempre aquilo que você faz no beabá todos os dias vai servir para todas as circunstâncias, isso, né? Exatamente. Depende do momento também, né? Exatamente. Quer trazer perguntas? Então vamos lá. Deixa eu só subir aqui. Gustavo. E as pessoas que são carismáticas... Essa a gente respondeu, não foi? E persuasivas não. Rod, como fica a energia de influenciar o outro. Eu falei que o campo áurico, né, ele vai ficando mais potente conforme, né, o nosso volume energético e que a gente vai tendo mais capacidade de influenciar os outros. Agora, o ponto é o que é uma influência voluntária que você exerce sobre as pessoas e o que é de alguma
forma, essa influência passiva acerca do seu próprio ser, né? Usar da sua energia para influenciar outras pessoas é entrar no campo delas, né? Se você simplesmente é uma pessoa alegre, feliz, compassiva, né? E isso influencia as pessoas ao redor, né? É o seu jeito. É importante de você entender que o seu humor e o seu carisma, ele vai afetar as pessoas ao seu redor. E vão ter muitas pessoas que elas vão se beneficiar disso, mas vão ter muitas pessoas que elas vão se indispor, simplesmente porque você está bem, simplesmente porque você está fazendo um trabalho interno, simplesmente porque você está cuidando da sua energia, e a sua energia alinhada vai contrastar na desorganização do outro. Então você vai criar inimizades independente de você estar emanando amor incondicional, né? E aí é importante de você saber quão grande você quer que seu campo seja. Você quer chamar atenção ou não? Por quê? Né? E essa atenção, a que custo que ela vem? Né? Quando a gente é um farol de luz, a gente chama muita atenção que às vezes a gente não quer para junto da gente. Então tem os momentos que você vai comprimir o campo e fechar, né? E tem momentos que você vai se abrir e se projetar, né? Então, é verdade que uma aura forte é um melhor campo de proteção que a gente tem. Isso é verdade. Mas nem sempre essa aura ela tem que estar exposta e explícita. Então, isso é uma coisa para as pessoas prestarem atenção, né? Às vezes, eu já vi pessoas reclamando porque elas chamam muita atenção no lugar, né? E que elas gostariam de ser um pouco mais discretas, né? E para isso a gente vai usando alguns exercícios de contenção de aura e de proteção que fazem com que, né, essas pessoas elas consigam direcionar melhor esse carisma, essa influência pública, tá? Vamos lá. Peraí. Besouro? Isso. É possível um ataque energético influenciar pessoas de formas diferentes? Por exemplo, uma pessoa pode ter problemas de saúde, outras pessoas no trabalho, outras pessoas mentais, e se sim, por que será? Sim, formas diferentes, porque cada pessoa tem vamos dizer assim, um ponto vital, uma fraqueza específica, ou que está mal estruturada na vida, mas normalmente, ataques energéticos, eles são direcionados. Então, a pessoa está focando na saúde, no trabalho, no amor, etc e tal. Se a pessoa faz um ataque genérico, esse ataque ele pode ressoar ou não em algum tipo de falha ou algum tipo de fresta da vida da pessoa, né? Ataques genéricos são muito mais fáceis de serem limpos do que ataques direcionados que precisam ser identificados, né? E precisam ser resolvidos de forma mais específica, tá? Ô, João, estar bem e de repente passar por oscilações emocionais a ponto de a perspectiva sobre a vida parecer vazia, quase um estado depressivo, do nada. Pode ser oscilação energética? Como lidar? Eu preciso ser cuidadoso nessa resposta e você vai entender o porquê. Oscilação energética não é a mesma coisa que oscilação consciencial. Tá? Isso sim é uma oscilação consciencial, como todos nós temos o tempo todo, tá? Eu fiz um vídeo mesmo no canal, no meu canal aí, não é live, é um vídeo, falando sobre estabilidade de consciência dentro do desenvolvimento da prática energética. E aí, quando a consciência ela é instável, a gente perde um pouco de autonomia, né, sobre nós mesmos. E a instabilidade da consciência leva à instabilidade energética. Então, o que você quer me perguntar eu consigo, através de manipulação de energia, estabilizar a minha consciência? Consegue. Só através de técnica de manipulação de energia? Não, né? De um trabalho direcionado. Então, um comprometimento consciencial. Isso envolve tanto terapia tradicional, quanto uma abordagem sistemática de você consigo mesmo. Então, a autoanálise é suficiente, né, para conseguir te trazer estabilidade consciencial, dependendo de indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que eles vão precisar de uma pessoa externa para auxiliar no que é o referencial aceitável do que é consciência. Porque às vezes esse indivíduo ele não sabe calibrar e definir os próprios parâmetros, e aí um profissional da área de saúde mental vai conseguir auxiliar ele muito bem nisso, de ajudar ele a entender, né, qual que é o parâmetro mais aceitável para ele, né, de exposição social, né, de processamento intelectual, de administração emocional, de como lidar com o trabalho,
trabalho, administração de tempo, etc e tal, tananana. Se o indivíduo vai fazer isso por conta própria, ele vai precisar configurar cada um desses parâmetros, né, por si só. E aí definir essas referências às vezes é difícil. Entenderam o que eu quis dizer? Né? Então, esse ajuste de si, ele tem que se dar mediante a si mesmo ou a uma fonte confiável, e a fonte confiável é sempre preferível, tá? Ótimo. Arquitetura da luz holística. Ela pergunta o seguinte: eu sou praticante dos preceitos da Grande Fraternidade Branca, mas me orientaram que eu preciso ser reiniciada para que os decretos de limpeza e proteção energética funcionem. Só funcionam se for reiniciado pela ordem original dos Estados Unidos, que a mantém. Então, minhas intenções e ações usando a chama violeta, o tubo de luz, a chama dos 7 raios e demais decretos são inválidos. É necessário ser reiniciada na Grande Fraternidade Branca para poder praticar todos os conhecimentos dos mestres? Essa pergunta ela é excelente. Então, vamos à resposta, que a resposta é sim e não. Você não precisa ser iniciada por essa ordem especificamente. Nenhuma ordem é detentora da Grande Fraternidade Branca. A própria Grande Fraternidade Branca, ela se estende para muito além do que ela é conhecida nessa segmentação, nessa apresentação pública dos raios. Então, dentro da Umbanda existe Grande Fraternidade Branca, ainda que o terreiro não reconheça e não trabalhe com essa energia. Dentro de uma igreja evangélica existe Grande Fraternidade Branca, ainda que a igreja não acredite em mestres ascensionados e em seres extraplanetários. Dentro de todo e qualquer tipo de culto ao sagrado, seja ele religioso, né, ou não, seja ele mágico ou esotérico, pagão, o que quer que seja, né, dentro de toda comunhão com o sagrado existe a Grande Fraternidade Branca. Agora, as chamas, elas só funcionam a partir do trabalho interno da virtude dos indivíduos. Então, um indivíduo que tem fé, vontade e poder assentado dentro de si, ele vai conseguir operar melhor o raio azul do que o indivíduo que ele recém saiu de uma fase de ceticismo, ou que ele se sente muito inseguro, ou que ele se sente impotente para agir. Né? O indivíduo que ele tem uma capacidade de mudança de pensamentos, né? De lidar com as situações da vida, de fazer transformações muito instantâneas, ele vai ter muito mais ênfase e efetividade no emprego da chama violeta do que o indivíduo que ele é preguiçoso, que ele é muito passivo, que ele é muito apegado às questões dele, ou que ele leva tudo pro pessoal. Então, uma pessoa que ela é muito mesquinha, né, que ela é muito rígida mentalmente, que ela é muito reativa emocionalmente, ela vai ter uma dificuldade absurda de conseguir empregar e ter efetividade na chama violeta. Porque se ela mesma não tem poder de transmutação, de depuração interna, ela não vai conseguir fazer uma limpeza energética efetiva, porque ela não conhece a função do desapego. Né? Então, é a partir dessas referências internas assentadas em nós mesmos que a gente consegue empregar o poder dos raios. Né? Eu só consigo projetar compaixão quando meu chakra cardíaco está aberto e eu tenho amor próprio e eu tenho amor pelas outras pessoas. Por outro lado, se eu for tentar fazer, né, essa iniciação na chama rosa, né, e o meu cardíaco está bloqueado, ou eu estou com um monte de pendências, de mágoas, né, de decepções, né, de sentimento de invalidade, né, de autossabotagem, eu não tenho, né, lastro energético, eu não tenho volume de energia para conseguir operar isso. E aí, sim, existem iniciações em cada um dos 7 raios da Grande Fraternidade Branca que vão aumentando o poder do indivíduo, ou seja, eles vão tonificando essas virtudes internas e vão dando espaço para que esse indivíduo ele possa desenvolver ainda mais. Então, nossa, eu sou um indivíduo do raio azul, eu já tenho facilidade muito grande de ter fé, de ter firmeza, de ter, né, proteção, de ter essa força de vontade. Aí eu faço uma iniciação no raio azul, né, e aí isso vai expandir, eu vou conhecer outros patamares, eu vou, né, refletir sobre isso e vou conseguir entender melhor a forma de eu me colocar no mundo. E aí, né, a minha forma de operar o raio azul vai aumentar pra caramba. Né? Então, o legal da Grande Fraternidade Branca, a gente vai falar isso no programa específico sobre a Grande Fraternidade Branca, esse é um dos programas que está começando a fundamentação, né, desse programa, é que é a partir dessas virtudes internas que eu vou conseguir fazer, né, essa atuação em cada um dos raios. E o trabalho dos raios ele só encontra propósito na transformação interna do indivíduo. Então não existe poder pelo poder, não existe poder fundamentado em cima da personalidade, tá?
Vai continuar com as perguntas? Não, eu vou Então, dar uma vamos continuidade dar uma aqui. pausa e vamos. Legal. Então, deixa eu ler um relato muito legal do Gustavo. Acho que o Gustavo tá ainda na live. Dá um abraço pra ele. Oi Rod, oi Kel, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi mandar um relato breve. Uns 2 anos atrás, eu e uns amigos fomos dormir em um sítio de um amigo que frequentamos. E o ambiente é legal, temos uma boa amizade, mas o pessoal bebe bastante. Eu já não estava bebendo nesse período e também já estava cuidando da minha energia. Depois de uma noite de bastante conversa, brincadeiras e bebedeira dos meninos, fomos para os quartos de dormir. Os quartos são interligados pelas paredes e há uma abertura nas paredes que os ligam, mas ela é pequena e só liga pelo teto. Percebi que no meu quarto tinha umas cigarras e alguns insetos maiores. Fiz a oração do Arcanjo Miguel, limpei o quarto com a chama violeta, apliquei reiki no ambiente e fechei o espaço do quarto com a visualização do Arcanjo Miguel em cada um dos quadrantes. Essa é uma prática comum para mim e eu mantenho ela até hoje. Acontece que depois que eu fiz isso, todos os insetos passaram pela abertura do teto do meu quarto e foram parar nos quartos dos meninos. Foi uma gritaria para tudo quanto é lado e eu fiquei bem quieto, só rindo baixinho. Um abraço. Esse aí soube, né? Soube limpar direitinho, parabéns. Gostei. É legal porque todas as formas de vida reagem à energia. O entendimento energético é o que faz o homem se integrar à natureza e, a partir de então, manipulá-la quando necessário. Então, as práticas diárias, elas definem a realidade do indivíduo, né? Acima como abaixo, ou seja, no quarto como na vida. Se nas práticas dele, ele dá conta de fazer a limpeza no quarto dele e esses insetos, esses animais, eles saem de perto dele e vão para outros lugares, né? Esses animais, eles são uma metáfora perfeita para situações que podem vir a acometer ele corriqueiramente. Então,